Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula relativo ao tema vinculado à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já iniciamos na aula anterior. Esta aula contextualiza, então, um aspecto bem interessante. Boa noite, Lisiane. Muito obrigado pela comparecimento. De qualquer sorte, eu gostaria de renovar rapidamente aquilo que nós já falamos na última aula, onde analisamos, então, aqueles artigos que dão suporte, né, um suporte estrutural para a aplicação da lei nos conflitos interespaciais privados, que, aliás, é o grande objeto do direito internacional privado, ou seja, a opção pela lei a ser aplicada nas relações jurídicas com conexão interespacial de natureza privada. Isto quer significar que a lei de introdução, como nós já vimos anteriormente, nas fontes básicas do direito internacional privado, é a lei de introdução, então, que vai, dentro do sistema do direito brasileiro, estabelecer as diretrizes relativas aos elementos de conexão, ou seja, aqueles termos que vão definir qual a lei aplicável, estas regras estão estruturadas entre o artigo 7º ao artigo 11º da Lei de Introdução. Vejam que são apenas 5 artigos, cada um vai trazer em seu contexto uma parte referencial ao direito privado, mais apropriadamente o direito civil, onde nós vamos focar vários objetos jurídicos de conflito através da análise destes elementos de conexão que vão definir a lei aplicável. Então, assim, por exemplo, pessoal, e num resumo bem sintético, nós estamos estabelecendo a regra de que lá no artigo 7º da Lei de Introdução, nós estamos nos referindo à questão vinculada ao chamado Estatuto da Pessoa Física, estabelecendo as regras acerca da eficácia da lei aplicável nas relações vinculadas a direitos personalíssimos. Direitos personalíssimos mais os direitos de família. Então, lá no artigo 7º, nós vamos estar analisando, em primeiro lugar, as questões vinculadas ao início e ao fim da personalidade do homem, ou seja, todos os conflitos que emergem sobre este tema, nascimento e morte. Segundo, o nome do indivíduo, ou seja, a inflexão relativa ao patronímico do sujeito, do ser humano, as suas alterações, as suas modificações, os seus efeitos em relação a sua posição como ser humano, a sua identificação, enfim. Além disto, nós vamos tratar também do sistema de capacidade. Capacidade que nós estruturamos como o substrato, o subsídio da possibilidade eficiente do sujeito, do ser humano, ser ou não capaz de exercer a sua personalidade jurídica. Esta personalidade jurídica, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da Pérola. Muito obrigado, Pérola. A sua personalidade jurídica é uma personalidade jurídica que, evidentemente, vai ser extravasada, vai ser aplicada, vai ser exercitada através da fixação de termos estabelecidos pela lei, como, por exemplo, a maioridade. A maioridade, obrigado, Pérola,
a maioridade que, na verdade, vai fixar a plena capacidade do indivíduo e, concomitantemente com isso, a análise da incapacidade absoluta e da relativa capacidade. E vejam bem, todos os efeitos relativos ao sistema de capacidade do ser humano. E, finalmente, todos os direitos de família. E quando nós falamos desses objetos jurídicos, e ali no direito de família falamos em divórcio, falamos em dissolução de união estável, eu não seja por isso, Pérola, estou aqui para isso mesmo, certo? Pelo sistema das inflexões vinculadas à questão da guarda dos alimentos, de todas as ações familiares, todos os litígios familiares, onde houver uma conexão interespacial com sujeitos ou sujeitos que estejam domiciliados ou sejam nacionais de outros países. Nós vimos mais que neste artigo 7º, o elemento básico de conexão é estruturalmente a fixação do termo domicílio. Assim diz o artigo 7º. A lei do país em que é domiciliada a pessoa, a lei do país em que é domiciliada a pessoa, determina as regras sobre, lá vamos então à enumeração, o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Pessoal, a estrutura desta primeira parte, estabelecida no artigo 7º, então está diretamente vinculada ao termo ou ao chamado elemento de conexão domicílio. É o domicílio que vai definir a lei aplicável. Se João está domiciliado em Roma e ele pretende a demanda contra por exemplo, brasileiro, qualquer que seja, dentro do contexto deste artigo 7º, nós vamos ter que inflexionar que o seu domicílio será determinante para definir a aplicação da lei correspondente. Ou seja, no caso, se ele está domiciliado na França, a lei francesa é a correspondente. Caso esteja domiciliado no Brasil, a lei brasileira será determinada como regra aplicável neste tipo de relação internacional. Então, vejam, o objetivo do direito internacional privado está bem estabelecido aqui entre dois polos básicos. O primeiro, que é o elemento de conexão. Elemento de conexão, que é o termo que define a lei aplicável, que, no caso, é o domicílio. E, no segundo polo, qual é o objeto de conexão ou a matéria jurídica em conflito, que nós estabelecemos aqui, então, como o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Assim sendo, nós, por exemplo, que deliberamos que Maria vai ingressar com uma ação contra seu ex-marido por falta de pagamento de pensões alimentícias ao seu filho, a primeira ideia que temos que ter é que, dentro desta relação, Maria está residindo e está domiciliada no Brasil, enquanto que seu ex-marido, né, está domiciliado na Argentina. Esta conexão interespacial da lei vai fazer com que, na forma da lei brasileira, e é essa que nos interessa, a aplicação seja do domicílio da parte demandante. Quem é o demandante? O filho de Maria, que, na verdade, está domiciliado com sua mãe no Brasil. Portanto, a lei aplicável é a lei brasileira. A partir disso, nós estabelecemos um conjunto de alternativas estabelecidas nos parágrafos subsequentes. E na verdade, aqui nós estamos repetindo mais ou menos a aula anterior. Então, rapidamente, para que não se perca muito tempo. O parágrafo 1º vai estabelecer a seguinte regra: se o casamento se realizou no Brasil, elemento de conexão, pessoal, casamento, direito de família, concordam? Se o casamento se realiza no Brasil,
Vamos aplicar a lei brasileira. Em que tipo de conflito? Aí está estabelecido o objeto de conexão ou objeto jurídico. Ou seja, quanto aos impedimentos dirimentes do casamento e às formalidades na celebração do casamento. Então, vejam, a lei brasileira, quando houver conflitos envolvendo o casamento, será aplicada desde que este conflito envolva os impedimentos dirimentes do Código Civil, os motivos determinantes da nulidade ou da anulabilidade do casamento, e, por violação eventual, às formalidades da celebração, ou não casou perante um juiz de paz, não casou com o número de testemunhas necessários, não casou na fórmula da lei, e assim por diante. O parágrafo 2º estabelece a possibilidade de um casamento realizado entre estrangeiros, e diz o seguinte: o casamento de estrangeiros poderá ser celebrado perante autoridades diplomáticas ou consulares. Não esqueçam, os cônsules e os diplomatas são representantes do Estado e, como tanto, eles fazem o elo de ligação entre 2 ou mais países. Assim, o representante diplomático do Peru, por exemplo, no Brasil, poderá casar 2 peruanos, porque aqui a lei é bem clara, no país de ambos os nubentes, estes estrangeiros que são peruanos, estão no Brasil, não querem casar pela lei brasileira, embora eles possam, e eles optam em casar pela lei peruana, mas também não querem voltar ao Peru para formalizar a sua celebração. Então, eles têm a plena consciência de que podem fazer isso através do sistema consular, ou diante do cônsul peruano, ou diante do diplomata peruano, sucessivamente. Ou seja, estes agentes diplomáticos são pessoas que têm habilidade e habilitação para procederem o casamento, certo? Então, vejam, no momento em que o casal de mesma nacionalidade, condição sine qua non, promover o casamento no consulado do seu país nacional, eles estão casando na fórmula da lei do seu país, no caso, o Peru. Ok? Muito bem. O parágrafo 3º desse dispositivo, pessoal, estabeleceu a regra de que, se por acaso o marido e a mulher não tiverem o mesmo domicílio, é uma circunstância que pode ocorrer. Por exemplo, na vida regular de um casal, o que pode ocorrer é que eles, eventualmente, tenham que mudar de domicílio em função de trabalho, em função do estudo, em função de uma série de circunstâncias que lhes obrigam uma espécie de separação, né? Uma separação mais apropriada em relação à ideia de que o domicílio sempre seria comum, né? Como se espera para o casamento. Então, aqui no caso, se tiverem domicílio diverso, por exemplo, o marido mora no Brasil e a mulher mora na África do Sul, nestes casos, nós temos uma duplicidade de domicílios. E aí entra o elemento de conexão, desculpem, o objeto de conexão ou o objeto jurídico. Qual é o objeto jurídico que nós vamos discutir para estabelecer a questão relativa à diversidade de domicílios? O elemento de conexão aqui estabelecido são os casos de invalidade do matrimônio. O Código Civil brasileiro estabelece os casos de invalidade do casamento. Então, imaginem, o casal vai conflitar, vai litigar em função de um fato concreto. O casamento é inválido. Esse casamento talvez não tenha sido formalizado de acordo com as exigências legais. E se isso ocorreu e eles não têm o mesmo domicílio, qual é a lei aplicável? E aqui o parágrafo 3º diz claramente: nesta hipótese, a lei aplicável é a lei do
primeiro domicílio conjugal. Ou seja, aquele local em que estiveram domiciliados logo após a formalização do casamento. Então, imaginem que o casal, após a celebração das núpcias, residiram no Brasil. A posteriori, cada um assume um domicílio diverso, mas a discussão que se colocou dentre eles é a invalidade do casamento. Nesta hipótese, como eles têm domicílio diverso, nós vamos utilizar a expressão da lei brasileira, que por ficção estabeleceu a regra de aplicação da lei do primeiro domicílio conjugal, que foi no Brasil. Certo? Qualquer dúvida, podem me questionar. O parágrafo 4 vai falar sobre o regime de bens entre um casal. O regime de bens que pode ser convencional, o regime de bens que pode ser legal. O regime de bens legal no Brasil, todos sabem, é a comunhão parcial de bens. Nem a comunhão universal, nem a separação total. Ou seja, se as partes optarem, ou se não houver opção por um determinado regime, certo? Qual é o regime que eles poderão utilizar-se na hipótese de pretenderem, por exemplo, estabelecer um conflito em relação ao regime, ou alteração deste regime? Na verdade, a hipótese é que vai ser aplicada a lei em que os nubentes, a lei em que os casados, a lei em que os consorciados tiverem domicílio. Ora, a questão está determinando que se eles estão, embora sejam estrangeiros, ambos estão domiciliados no Brasil. Se isto ocorre, evidentemente que o regime de bens poderá ser adotado, se ainda não o foi, na forma na forma e pelo modo que convierem, seja convencionalmente ou seja legalmente, certo? Podendo optar pelo regime legal simples ou, através de um pacto antinupcial, pelo regime de comunhão universal ou de separação total de bens. E agora, se por acaso houver aquela mesma questão, eles não têm o mesmo domicílio, voltamos a adotar o mesmo princípio do disposto anteriormente. Aplicar-se-á a lei do primeiro domicílio conjugal. Certo? Vejam, então, que no raciocínio do que estudamos em direito internacional privado, o que nós temos diante de nós é a ideia de que nós estamos só preocupados com uma coisa: qual é a lei a ser aplicada neste conflito? Qual é a lei a ser aplicada neste negócio jurídico? Qual é a lei a ser aplicada em qualquer tipo de transação envolvendo direito privado? Ok? O parágrafo 5º vai falar sobre estrangeiros casados. Um estrangeiro que é casado e que pretender se naturalizar brasileiro, estou falando o seguinte: ele é estrangeiro, mas passou a residir no Brasil, e ele é casado. E ele se naturalizou como brasileiro decorrido o prazo legal, que é 16 anos. Ele se naturaliza brasileiro. No caso dele se naturalizar brasileiro, ele pode, desde que seu cônjuge aprove, concorde, certo? Ele pode, mediante requerimento ao juiz, pleitear, seja-lhe outorgado na entrega do decreto de naturalização, ou após a entrega do decreto de naturalização, seja inserido no seu casamento o regime de bens de comunhão parcial, ou seja, o regime de bens legal no Brasil. Ele, por exemplo, pode ter casado sob o regime de comunhão universal, e ele, vindo residir no Brasil, e com consentimento do seu cônjuge, passa a adotar o regime de comunhão parcial de bens, desde que o juiz a quem requereu lhe defira este pedido. Ok? É obviamente que, quando isso ocorre, nós temos que nos preocupar com alguns elementos básicos para a validade deste ato,
alteração do regime de casamento, que é a questão vinculada aos direitos de terceiros, que não podem ficar prejudicados pela adoção deste novo regime. Ok? E, por outro lado, nós temos ainda que cogitar acerca do encaminhamento deste documento de adoção do novo regime ao registro civil competente para a averbação junto à certidão de casamento. Certo? Dúvidas? Nenhuma pergunta? Vamos adiante. Parágrafo Tudo 6º. certo, professor. Pois não. Quem fala? Quem está falando? Tudo certo? Tudo certo, ok. Tudo certo. Tá bom. Qualquer coisa podem me parar e questionar, não tem problema. O parágrafo 6º, na verdade, nós estamos repetindo a última aula, né, pessoal? O parágrafo 6º fala do divórcio. E aí nós estamos falando que o divórcio foi realizado no estrangeiro. O casal se divorciou fora do Brasil. O casal se divorciou nos Estados Unidos, vamos imaginar. Evidentemente que se um dos cônjuges, vejam, ou ambos, certo? Se um ou ambos, basta um, for brasileiro ou forem brasileiros, certo? O Brasil reconhecerá este divórcio através da homologação da sentença, né, que vocês já analisaram, a partir do decurso de um ano do divórcio, da sentença de divórcio, certo? Ou ainda, se este divórcio foi antecedido por uma separação judicial, essa separação judicial já ocorreu há mais de um ano também. Ou seja, decorrido um ano da separação ou do divórcio, poder-se-á regularizar a situação no Brasil para homologar-se a sentença aqui no nosso Brasil, à medida em que isso vai tornar eficaz o ato jurídico. Certo? Evidentemente que obedecidas todas as condições estabelecidas por lei. Quem é que homologa? Todos já sabem também, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o chamado Tribunal da Cidadania. Tá? O STJ, na forma do seu regimento interno, pode, se quiser, na hora da homologação, reexaminar. Nós falamos que nunca se pode reexaminar sentenças estrangeiras, mas ele poderá, aqui abre-se uma exceção, reexaminar, a pedido de um dos interessados, alguma decisão já proferida em pedidos de homologação que deram algum benefício a outros brasileiros. Ou seja, ele vai acrescer, ele não vai retirar, ele não vai contestar a medida externa praticada pelo juiz alienígena. Ele vai, na verdade, reproduzir as vantagens decorrentes do sistema e já antecipa a primeira. Nós falamos que temos que aguardar um ano, né, para homologar a decisão. Isto não ocorre mais. Vejam que o dispositivo não foi revogado, mas também não tem sido aplicado na fórmula que vem redigido. E por quê? Porque hoje a lei brasileira modificou em relação ao divórcio. Hoje nós não precisamos de maior prazo para a formalização do divórcio. O divórcio obtém seus efeitos de forma imediata. O casal brigou ou se separou ontem, amanhã já podem interpor um pedido de divórcio, sem nenhuma impossibilidade material ou formal ou mesmo legal. Isso faz com que a homologação seja também determinada através de um ato contínuo à da separação, que ou pode ser com prazo muito inferior a um ano. Guardem bem isto, porque esse dispositivo tem que ser entendido na fórmula das revisões da lei brasileira, certo? O artigo 7º fala que domicílio do chefe de família vai definir o domicílio do seu cônjuge e dos seus filhos não emancipados. Aqui neste dispositivo do parágrafo 7º, nós estamos falando de quê, pessoal? Nós estamos falando de que domicílio para o chefe de família, abre parênteses, quem é o chefe de família?
pela nova Constituição, tanto o homem quanto a mulher. Aquele que, na verdade, administra a unidade familiar, certo? Ou seja, o chefe de família vai definir o seu domicílio como estendendo-o a seu cônjuge e aos seus filhos que não sejam emancipados, ok? Por outro lado, nós ainda temos que analisar a questão relativa a esse dispositivo quando fala de tutela e curatela. Dois institutos do direito privado em que se estabelece exatamente a administração dos incapazes, pela tutela, em relação àqueles que não têm representação legal de pai, mãe, tutor ou curador, ou pela curatela, quando houver casos de incapacidade psicológica ou emocional do sujeito. Pois seja, qualquer conflito envolvendo tutor e curador serão resolvidas à luz do domicílio do tutor ou do curador, e não do tutelado ou curatelado. Por que não? Porque o tutelado e o curatelado, na verdade, são incapazes. Portanto, a lei deles não será aplicável à medida em que eles não podem exercitá-la, e quem o faz seriam exatamente estes seus administradores, tanto o tutor quanto o curador, que são, então, para todos os efeitos, pessoas consideradas como sujeitos vinculados ao domicílio também dos seus representados. Ok? Vamos adiante. Parágrafo 8º, concluindo já o artigo 7º. Parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, será codomiciliada no lugar de sua residência. Vocês sabem bem a diferença de domicílio e residência, né, pessoal? Residência é um local em que se mora. Domicílio é o local que se mora com o objetivo de permanência, definitividade. Se pretende, se quer morar, se quer residir, se quer mais do que isso, estar domiciliado. Ou seja, se não for o domicílio, nós vamos utilizar a figura da residência, e se não for a residência, nós vamos utilizar a figura de qualquer lugar em que o sujeito se encontre. Isto é uma regra sucessiva para poder determinar a localização do sujeito de direito, que vai questionar, eventualmente, as questões postas no artigo 7º. Ok? Muito bem. Artigo 8º, agora sim, o segundo artigo. Se no artigo 7º nós falamos sobre Estatuto da Pessoa Física e direitos de família, no artigo 8º nós vamos falar do direito das coisas, mais apropriadamente de bens móveis e bens imóveis, e todos os atributos vinculados ao direito das coisas, como posse e propriedade, por exemplo. E vejam bem o que diz o artigo 8º. Questões envolvendo bens, melhor, eu vou ler o artigo para que vocês apanhem bem, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Veja uma regra simplista e universal. Universal porque todas as legislações do mundo em tema de direito internacional privado estabelecem esta mesma regra da territorialidade. Os bens, ou o conflito envolvendo bens, ou ainda a qualificação destes bens e a sua regulação, serão feitas pela lei do local em que estão situados. Se eu discuto a minha residência, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, aplicarei a lei brasileira, ou seja, o território nacional do qual o imóvel se assenta. Né? E, evidentemente, que bens que permanecem na sua própria localização, invariavelmente os imóveis, né? Estes bens, então, vão ser sempre vinculados à solução dada pela lei aplicável no local da situação deste próprio bem. E aí nós vamos ver que temos muitas questões envolvendo, por exemplo, a partilha de bens situados na Alemanha.
Evidentemente que não será a lei brasileira que vai se aplicar. Se os bens estão situados fora do nosso território, nós vamos aplicar a lei do território onde estão localizados, portanto, a lei alemã, ok? Por outro lado, esta regra da situação dos bens é uma regra que se vincula quase que apropriadamente, né, a quase todos os tipos de bens, desde que eles não sofram modificação estrutural na sua posição originária, desde que eles não venham a alterar a sua situação. Típico do que ocorre nos bens móveis, que podem ser a qualquer momento alterados. Se o bem não está sediado no Brasil e foi levado para outros países, estes bens vão obedecer à lei do país onde estarão situados? Não é esta a regra, e vamos ver por quê. Porque o parágrafo 1º esclarece. Porque como há esta mutabilidade na localização dos bens, esta transição, que pode estar hoje no Brasil, amanhã na Argentina, depois da manhã no México, e assim por diante, para evitar-se, então, estarmos correndo, perseguindo o bem, certo? Por exemplo, um automóvel, que seja, certo? Nós temos que estabelecer uma regra que seja fixa e determinada. E veja que diz o parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário do bem quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros locais. Eu estou dizendo sinteticamente o seguinte: a regra da lei aplicável para bens que se mudaram, se transferiram, que se alteraram de posição originária, esta regra vai determinar, então, não que o bem vai ser aplicável, ou o conflito envolvendo o bem vai ser aplicável pela lei do local em que estiver naquele momento. Repito, porque eles podem mudar de novo. Então, a lei aplicável é a lei do proprietário do bem, ou o domicílio do proprietário. Eu, Ricardo, certo? Estabeleci a regra de que este automóvel é meu, mas eu deixo de pagar as prestações e a empresa, que é a empresa que me financiou o veículo, está ingressando com uma ação contra mim. Evidentemente que eu sou o responsável pela localização do bem, porque o automóvel é meu. Então, não adianta eu perseguir o automóvel, mesmo que eu tenha levado ele para a Cochinchina. Por quê? Porque, na verdade, o que vale é o meu domicílio. A empresa vai processar-me dentro do meu domicílio e não vai procurar o bem em outras jurisdições. É óbvio, se o meu domicílio for fora do Brasil, vai vincular-se à ideia de que aplicarei a lei do local em que eu estiver relativamente a estes bens. Ok? O parágrafo 2º fala especificamente de um tipo de instituto jurídico que é o penhor. Vocês recordam ainda o que é penhor? Penhor é um direito de garantia sobre bens móveis. Direito real de garantia sobre bens móveis. Ou seja, eu tenho um determinado bem móvel e o empenho ou apenho, certo? A terceiros. E com isto eu recebo um determinado valor monetário pelo bem que permanecerá na custódia deste a quem eu cedi, até que eu pague novamente o preço e ele me restitua o bem. Então, vejam, nas hipóteses de existência de conflitos envolvendo o penhor, eu também perco, né? Eu perco o direito ao exercício da posse deste bem. Eu não tenho mais a posse. A posse
pode estar comigo ou pode estar diante de um cidadão argentino que o levou e que o empenhou. E, evidentemente, que nessas hipóteses, e enquanto perdurar o penhor, a lei aplicável é a lei da pessoa cujo domicílio de ter a coisa empenhada, no caso o argentino, certo? Ou seja, não é o meu, mas o dele, a quem foi cedido a posse do bem e a custódia deste bem até que eu possa o resgatar. Muito comum o penhor de bens considerado aquelas situações que se vê regularmente, que é, por exemplo, o penhor de joias, né? Penhor de joias que invariavelmente são dadas em garantia ao pagamento de dívidas, e essas joias permanecem em poder do empenhante, que vai lhes manter a custódia até que eu, obtendo recursos financeiros suficientes, vou lá e resgato o bem em meu favor. Mas enquanto houver a discussão envolvendo o penhor ou não resgate da questão posta, eu vou estar diante de uma circunstância bem clara. Ou seja, a lei aplicável neste caso é a lei do domicílio de quem deter a coisa apenhada. Ok? Não é penhorada, pessoal, é apenhada mesmo. Bom, aqui nós terminamos um segundo capítulo do Código Civil. Nós falamos do direito das coisas, falamos de bens móveis, falamos de bens imóveis, falamos de direitos reais de garantia. Por exemplo, nós falamos de direito real de garantia sobre bem móvel, que é o penhor, mas poderíamos falar de direito real de garantia sobre bem imóvel, que é a hipoteca. Ora aí, pessoal, se nós não tivermos no contexto do parágrafo 1º e 2º deste artigo 8º a possibilidade eficiente de aplicação, nós vamos optar pela aplicação do caput do artigo, ou seja, o local da situação do bem, até porque hipoteca se envolve em relação a imóveis, e estes, evidentemente, detêm uma situação fixa em determinado território. Ok? Muito bem. Artigo 9º. Vamos avançando um pouquinho mais. O artigo 9º da Lei de Introdução está estabelecendo a seguinte regra: para qualificar e reger as obrigações, veja o elemento de conexão. Desculpe, um objeto de conexão é matéria jurídica. Obrigações. Eu tive no Estatuto da Pessoa Física e Jurídica, Direitos de Família, eu falei acerca do direito das coisas, agora estou falando do direito das obrigações. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir a obrigação. Ou seja, vamos pegar um exemplo de obrigação, um contrato, não é isso? É uma obrigação? Certo. Ora, pessoal, se nós temos um contrato, por exemplo, eu formulo um contrato com uma empresa estrangeira sediada na Alemanha. Este contrato é um contrato de representação dos produtos deste sujeito no Brasil. Eu vou à Alemanha e assino o contrato. No momento em que eu constituí a obrigação lá na Alemanha, a lei aplicável a esta obrigação é a lei alemã, certo? Agora, se contrariamente, o agente estrangeiro, o alemão, veio ao Brasil e aqui assinou o contrato, a lei aplicável é a lei brasileira. Ou seja, no local em que se constituir a obrigação. E acho que essa regra também não pode ser muito desconhecida de vocês. Mas ela traz alguns problemas de natureza relacional entre o direito internacional privado brasileiro e o direito internacional privado dos países mais desenvolvidos do mundo, que vamos falar adiante. Na verdade, eu tenho uma pequena leitura aqui, pessoal. Deixa eu localizar, que trata a respeito de um princípio que não é adotado pelo Brasil em relação às obrigações, que é o princípio da autonomia da vontade. Em princípio, todas as obrigações, elas emergem como direito privado de uma manifestação de vontade das partes. Se eu faço uma locação de um imóvel meu e o locador
assume os compromissos e impõe regras também, nós temos, na verdade, um contrato comutativo, em que nós dois discutimos cláusulas e condições, preço, fórmula, tipo, etc. e tal, e que, por isso mesmo, nós teríamos o direito de optar pela lei aplicável a essa relação. Isto é que ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo, tais como os países europeus e os países como o Japão, a China não, que é um caso excepcional, mas o Japão, a China, o Japão, a Coreia, os Estados Unidos, entre outros. O Brasil não acolhe o princípio da autonomia da vontade como elemento de conexão em matéria contratual. Logo, os contratantes só poderão exercer sua liberdade contratual, que é típico do sistema, na seara de normas supletivas de lei aplicável imperativamente pela forma da lei local, do local onde se constituiu. No Brasil, eu não posso escolher. Eu não tenho opção pela lei aplicável. Eu tenho, na verdade, apenas um princípio básico, que é o do artigo 9º, aonde eu estou dizendo exatamente o quê? Que o local, a lei aplicável a este tipo de relação é o local em que se constituiu a obrigação. Ok? Muito bem. Vamos adiante. 7º, 8º. 7º, 8º, vamos para o 9º, já falamos. Então, vejam, a regra geral, o caput do artigo diz: aplicar-se-á a lei do país, em que se constituir a obrigação, como lei aplicável nos conflitos envolvendo obrigações. Dar, fazer, não fazer e tudo aquilo que vocês já estudaram, certo? Agora, o parágrafo 1º faz uma transição. E, para essa transição, eu posso, inclusive, utilizar-me do exemplo que acabamos de esclarecer. Veja-se o parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta lei a observada, a lei brasileira, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ora, pessoal, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, apesar de eu ter ido até a Alemanha assinado esse contrato, o contrato estabelecia como seu objeto que eu vou construir uma estrada de ferro no território brasileiro. Esta é a minha obrigação. E veja-se, então, o que estou dizendo aqui. Se a obrigação for destinada a ser executada no Brasil, construção da estrada de ferro, e defendendo isso de uma forma essencial, não temos outra forma, observaremos a lei do local da execução, ou seja, a lei brasileira. E vejam mais, ao final ela faz um desdobramento desta possibilidade, dizendo assim: admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ou seja, tudo que não for essencial no contrato, como preço, fórmula, execução, entre outras, como, por exemplo, o modo de elaboração do contrato, as cláusulas constantes no contrato, a questão teórica envolvendo o contrato, nestes aspectos eu posso até utilizar a lei do país onde foi constituída a obrigação. Mas a regra básica é que, sendo executada no Brasil, no que tange a conflitos emergentes destas regras, nós vamos aplicar a lei brasileira. Vejam, então, que este parágrafo 1º tem uma dupla face, não esqueçam disso. Dependendo do exemplo a ser dado, nós teremos um caso ou outro caso. Veja-se alguma leitura a respeito deste assunto que Maria Helena Diniz fala. Na forma do referido parágrafo, a obrigação contraída no exterior e executada no Brasil observa a lei brasileira, atendidas as circunstâncias da lei estrangeira quanto à forma extrínseca. Logo,
a lei do local da constituição da obrigação se mantém, porque admitidas serão suas peculiaridades, como, por exemplo, a validade do contrato, a produção de seus efeitos. No entanto, a lei brasileira será competente para disciplinar atos e medidas necessárias para a execução da mesma em território nacional, tais como a tradição da coisa, a entrega do bem, né? A forma de pagamento, a quitação do preço, o direito às indenizações e assim por diante. Então, vocês vejam que naquele exemplo que eu fui na Alemanha, assinei o contrato e, portanto, se aplicava a lei alemã, como a obrigação elaborada no Brasil, eu posso transmutar para o parágrafo 1º, estabelecendo como regra a ser adotada a lei brasileira. Ok? O parágrafo 2º também é um parágrafo bastante discutível em termos de conteúdo. Este parágrafo 2º diz o seguinte: a obrigação resultante de contrato, estou falando especificamente de contratos e não obrigações em geral, reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Quem é proponente? Aquele que propõe o negócio. Estou falando de contrato. Vendo este automóvel por R$200 mil. Muito bem. Esta obrigação inserida no contrato, certo? Ela partiu da minha pessoa, eu era o proprietário do veículo, eu estou propondo. Ou seja, as pessoas que vão aceitar, chamado oblato, por exemplo, essas pessoas aderem ao contrato, né, quanto aos efeitos, mas quem propõe fui eu. E o que diz a literatura acerca deste dispositivo? O verbo residir, vejam, a obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Eu não falei em domicílio, pessoal. E o que a Maria Helena Diniz também fala a respeito disso? Diz assim: o verbo residir significa estabelecer morada, ou achar-se em tal local, ou estar em tal local. Ou seja, não há o aspecto da definitividade. E assim sendo, esta acepção que vem sendo empregada para o disposto nesse dispositivo. Quando eu falo em residir, eu estou falando, então, da lei aplicável daquele local onde eu fui localizado, eventualmente. Então, se afasta o critério domiciliar por entender que a adoção do termo residência dá mais mobilidade aos negócios, que, em regra, são formalizados fora do domicílio dos contratantes. A obrigação contratada neste caso, exclusivamente entre ausentes. Ou seja, não se encontraram para debater e discutir os termos deste contrato, não é? Ou seja, a contratualidade foi feita, por exemplo, via internet. Então, este tipo de obrigação é típica entre ausentes, sendo regida pela lei do país onde o proponente residir, não importando o momento ou local da celebração contratual. Ou seja, não importa quando eu celebrei o contrato ou onde eu celebrei o contrato. E aplico, então, o lugar onde foi feita a proposta. Veja, a proposta que foi feita por... Eu sou mexicano, eu fiz a proposta nos Estados Unidos, a lei aplicável é americana e não a mexicana. Não é o meu domicílio, é o lugar onde eu me encontrava, certo? Nos contratos entre presentes, como é o caso do artigo 9º, caput, serão regidos pela lei do lugar em que foram contraídos, no local da celebração, desconsiderando-se a nacionalidade, que não é argumento, não é elemento de conexão no Brasil, o domicílio ou a residência dos contratantes. Ok? Então, nós temos aqui algumas análises colocadas acerca do direito das obrigações. Vejam essa última,
Nós estamos falando em contrato entre ausentes e estamos ainda falando relativamente à existência de uma obrigação em que se vincula ao local da residência do proponente, não do domicílio nem da nacionalidade. Desculpem, momento. Bom, até aqui nós estamos diante dos primeiros dispositivos. Só um minutinho que eu vou ingressar aqui no meu material. E vimos, então, o artigo 7º, que trata de Estatuto da Pessoa Física ou Direitos de Família, o artigo 8º, que trata do direito das coisas, bens móveis, bens imóveis, né? O artigo 9º, que fala das obrigações, e o que diz o artigo 10º, pessoal? O que diz o artigo 10º? O artigo 10º trata da seguinte hipótese: a sucessão, aqui o objeto de conexão, a matéria jurídica, sucessões. Pessoal, não confundam sucessão com partilha de bens. Ações sucessórias, as ações aquelas vinculadas à minha possibilidade de herdeiro, de legatário, discussões acerca de testamento, da herança, etc. e tal. Então, a sucessão de bens de estrangeiros. Como é que se procede a sucessão de bens de estrangeiros? Certo? Eu sou herdeiro. E a sucessão de bens de estrangeiros, certo? Que estejam situados no Brasil, no país, será regulado pela lei brasileira. Veja, a sucessão... Não, desculpem, eu pulei um pouquinho. Vamos começar de novo. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência. Dois aspectos da sucessão. O aspecto legal, a morte física, e o aspecto convencional, o desaparecimento, né, do sujeito. Ou seja, ausência. Né? Ou seja, havendo morte ou ausência, abre-se a sucessão, todos já sabem. Né? Vai obedecer à lei da onde? A lei do país em que era domiciliado o defunto. Desculpem o termo, mas é o que está na lei. O defunto ou o desaparecido. Vejam que o elemento para discutir sucessões se estabelece pela lei do morto, domicílio do morto, ou domicílio do desaparecido, quando desapareceu, quando morreu. Eu sou brasileiro, mas eu morri na Grécia. João é brasileiro, mas ele desapareceu na Áustria. E a lei diz, obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido. Ou seja, esses sujeitos, o que morreu e o que desapareceu, eram brasileiros e transferiram seu domicílio para outros países. E aí, então, nós vamos usar a regra domiciliar em relação a onde se encontrava o sujeito. Qualquer que seja a natureza dos bens ou a sua situação. Não interessa se os bens estão no Brasil, não interessa se são bens móveis ou imóveis. O que interessa aqui é que a ação ou as medidas envolvendo sucessões, que na verdade não são e não envolvem bens, ou não envolve o local da sua situação, elas serão disciplinadas pela lei do país em que estiver domiciliado o morto ou o desaparecido. Pessoal, depois nós vamos apresentar para vocês um repertório acerca dos elementos constantes destes dispositivos através de exercícios práticos de concurso público, da OAB, entre outros. E com isso vocês vão ter a oportunidade de agilizar estes trabalhos. O parágrafo 1º do artigo 10º diz o seguinte: a sucessão de bens por morte ou por ausência, morte ou ausência, certo?
Não, minto, desculpem. Agora sim que era o parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros, certo? Um belga tem bens que estão no Brasil, os bens dele. Todos os bens deste belga estão situados no país. Então, diz assim, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, certo? Será regulado pela lei brasileira, local em que estão localizados os bens. Certo? Mas não é este o motivo, desde que, ou seja, aplica-se a lei brasileira, se a lei brasileira for mais benéfica ao cônjuge e aos filhos brasileiros do morto ou do desaparecido. Por exemplo, ele era belga, mas a lei brasileira, era belga casado com uma brasileira e tendo filhos brasileiros, a lei brasileira é mais benéfica do que a lei belga, onde ele morreu, eventualmente, e sendo mais benéfica, e sendo o cônjuge brasileiro e os filhos brasileiros, eu posso, na verdade, optar pela lei mais favorável aos meus interesses. Eventualmente, pode ser a lei belga mais beneficente. Então, veja, a lei mais favorável é a lei pessoal do de cujus, ou seja, aquela lei que vai prevalecer em favorecimento ao cônjuge brasileiro e aos filhos brasileiros, certo? Porque a lei brasileira é mais favorável do que a lei pessoal do de cujus. Então, nós temos que analisar este dispositivo dentro do sistema da chamada qualificação. Como é que eu qualifico isso? Me dê um exemplo disso. Vamos tentar fazer esse exercício, Lisiane e Pérola, vocês que estão aí. Vamos tentar fazer esse exercício em casa, com calma, com tranquilidade, e vamos tentar imaginar essa ideia. Os bens do estrangeiro que estão situados no país, certo? Em princípio, são regulados pela lei brasileira. Mas a lei estrangeira é mais benéfica. Será que eu posso aplicar a lei estrangeira? Certo? Pensem bem. O parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Quem é o herdeiro? Aquele que herda por afinidade ou por parentesco. Herdeiro é o sucessor legal. São os ascendentes, são os descendentes. Certo? Ou seja, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Quem é o legatário? Aquele que recebe a herança ou parte da herança por um legado, ou seja, através do testamento. Então, veja, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade de suceder. Todas as ações que envolvam capacidade de sucessão, em que eu vou discutir se eu tenho ou não capacidade de suceder, elas são reguladas pela lei do domicílio do herdeiro ou do respectivo legatário, se for o caso. Ok? Pessoal, até hoje, então, nós estamos aqui terminando exatamente a análise do nosso Código Civil em relação aos conflitos de natureza privada. O que está faltando? Está faltando um ponto relativo ao Estatuto da Pessoa Jurídica, o direito empresarial, ou seja, como se aplica estas relações jurídicas em relação a empresas nacionais e estrangeiras. Qual é a lei aplicável? Estas regras serão disciplinadas a partir da nossa próxima aula. Eu vou dar um ensejo especial. E, pessoal, insistam com seus colegas para comparecer, porque no transcurso da próxima aula, eu estou apresentando especificamente alguns exemplos básicos da aplicação desses dispositivos na forma de algumas questões de prova, que eventualmente vocês também poderão já, então, exercitar na próxima aula, após a análise da questão do Estatuto da Pessoa Jurídica. Ok?
Eu quero agradecer muito a vocês, Lisiane e Pérola, pela presença. Muitos alunos evadem-se destas aulas, e eu não tenho certeza se sequer eles estão olhando os slides ou estão olhando sequer este vídeo. Na verdade, é importante que vejam, porque eu estou tentando esclarecer alguns fundamentos básicos pelo que nós podemos abrir o nosso coração e demonstrar o nosso conhecimento, ou até mesmo o nosso desconhecimento, o que é muito normal. Vocês têm alguma questão, Lisiane, Pérola? Alguma pergunta? Não, sor, tudo ok. Tudo ok? Uhum. Tudo certo, professor. Muito obrigado, vocês duas. Um A grande gente vai abraço. reforçar olhando os vídeos agora, tá? O Por conhecimento favor, dê uma adquirido olhada aqui. assim, porque vai ser bem interessante, tá? Um grande abraço. Boa noite, professor. Obrigada, boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, eu agradeço.